Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a integridade de José. Então, após 2 semanas falando sobre a história de Judá e Tamar, voltamos para a história de José. Então, se você se lembra, há 3 semanas atrás a gente falou sobre José e falamos sobre quando José foi vendido pelos seus irmãos ali como escravo. E aqui a gente vai continuar essa história depois que ele foi vendido como escravo. Então José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deita-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse texto está lá em Gênesis 39, do verso 1 ao 10. Então aqui a gente viu a história de José um pouco mais à frente, quando ele foi vendido ali como escravo para os ismaelitas e depois os ismaelitas repassaram ele para Potifar ali, que era uma espécie ali de general ali do próprio faraó. Ele é uma espécie de oficial e capitão da guarda do próprio faraó. E aqui, quando José ele é vendido, a gente vai ver um pouco do desenvolvimento de José. Se antes José era conhecido somente como um menino, talvez um menino mimado, como a gente já disse, um menino que dedurava os seus irmãos, ou como na linguagem dos jovens dizem hoje, xnovava os seus irmãos. E aqui a gente vê como que José ele foi crescendo. Se antes ele era um menino que dedurava os seus irmãos, ou um menino que xnovava os seus irmãos, um menino que chamava todos os seus irmãos, olha pessoal, eu tive um sonho que eu vou ser maior que vocês e todos vocês vão se prostrar diante de mim. Ou seja, o próprio José ele estava causando inveja e ciúme ali nos seus irmãos. Aqui a gente vê como que José mudou. Ou seja, José saiu no cenário ali de o filho querido do pai para ser um escravo e agora ali como escravo, mas ali como escravo ali, de certa liberdade, como uma pessoa responsável pela casa de o segundo homem ali no Egito, vamos dizer assim. Era o Potifar e o segundo homem depois era o faraó e o segundo homem depois de faraó era o Potifar, o segundo ali no sentido de poder em toda aquela nação, em todo aquele império que era o Império Egípcio naquela época. E aí, quando José ele toma conta ali da casa de Potifar, Potifar começa a prosperar. E quanto mais Potifar prosperava, mais ele dava coisas para José fazer, mais ele dava liberdade para José administrar a sua casa. E aí ele fala com José: você pode administrar tudo, e eu não vou me preocupar com nada, desde que você não toque na minha esposa, na minha mulher. E o que acontece? A mulher de Potifar, ao olhar para José, a Bíblia vai dizer que José era um homem belo. Ela tem esse desejo, ela começa a ter desejo por José, ela chama o José, como a gente viu no texto, e fala assim: venha e deita-se comigo. E aí o que José disse? Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E olha para você ver que as palavras que José fala. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quando ele fala que como ele poderia cometer algo tão perverso e pecar, ele não fala como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar, ou contra a senhora, ou contra as pessoas que estão nessa casa.
José ele entendeu que todo pecado, antes de ser uma afronta a qualquer coisa ou pessoa, ele é uma afronta a Deus primeiramente. José entendeu isso. E José ele se manteve íntegro. Não só se manteve íntegro, mas no final do texto fala assim: embora a mulher de Potifar insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ou seja, diante de uma tentação, a gente deve fugir. José ele não ficou lá de braços cruzados e falou assim: ah, não, mas eu sou crente, eu mudei, eu tenho um caráter íntegro agora, eu vou conseguir. Não, José ele evitava ficar perto dela. José ele afastava da mulher de Potifar, porque ele sabia que ele não poderia ter relações com a mulher de Potifar. Não só por conta do Potifar, mas por conta que ele tinha um temor a Deus. Então, aqui a gente vê que José deixou de ser o queridinho do papai, deixou de causar ciúmes ali aos seus irmãos, deixou de ser o X9 e passou a ser um homem íntegro, um homem que valoriza as promessas de Deus, um homem que valoriza a palavra de Deus. Olha para você ver a diferença da vida de José. Não que José era totalmente mal no início, mas aqui a gente vê o caráter de José sendo moldado. E provavelmente foi moldado no período que ele foi escravo. Provavelmente diante das dificuldades que o caráter dele foi moldado. E isso é muito claro na vida de muitas pessoas, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que eu conheço, e talvez até na sua que você está me ouvindo. É nos momentos de dificuldade que o nosso caráter é moldado, que o nosso caráter é transformado para ser uma pessoa mais parecida com Jesus. É nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade que revelam aquilo que nós somos. Ou iremos mudar completamente para o mal e se tornar uma pessoa corrupta, uma pessoa má, uma pessoa incrédula, ou iremos mudar e se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa que ama a Deus. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe a pergunta, deixe o seu comentário, mande também nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva também em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida.